Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos mais um Summer Diaries, onde eu vou fazer várias atividades temáticas do verão e mostrar tudo para vocês. Começamos com um take bem especial, que é um unboxing. Na verdade é um unboxing de um livro que eu já li, já gravei vlog de leitura para vocês e já está disponível aqui no canal. Então eu vou deixar tanto na descrição quanto nos cards caso vocês queiram ver. O livro que eu estou me referindo é o Corcunda de Notre Dame. Eu tinha gravado esse unboxing para vocês, mas o vlog de leitura já ficou bem comprido, então eu resolvi guardar ele para pôr em outro vídeo. Então eu resolvi colocar nesse para compor esse Summer Diaries. É uma edição da Penguin, que é uma editora que eu já conversei com vocês, que eu admiro muito. Toda a edição, o trabalho da capa, também os prefácios e introduções, que são muito interessantes. Então eu mostrei para vocês a edição com mais detalhes. E como eu disse para vocês, o vlog de leitura já está por aqui. Vários outros livros dessa editora eu já adquiri, já li e gravei vlog. Então vocês podem entrar aí no canal, ficar à vontade para assistir os outros vídeos que eu também gravei, já que eu tô querendo fazer uma coleção. E aproveitando essa temática de livro, já que eu gravei para vocês esse unboxing e coloquei aqui, já vou passar para o próximo take, que é da leitura desse Summer Diaries, que eu já vou apresentar para vocês, fazer meus comentários e mostrar as minhas marcações. Bom pessoal, e para o Summer Diaries de hoje eu vou mostrar para vocês o meu processo de leitura de Solaris. É uma ficção científica. Eu não costumo muito ler esse gênero, então é uma experiência diferente para mim. Como eu disse para vocês, uma das minhas metas, tanto do ano passado quanto desse ano, é ler autores diferentes, gêneros diferentes, coisas que façam eu sair da minha zona de conforto, e Solaris eu acho que vai ser um desses livros. Eu tô atualmente em 49% do livro, então eu tô praticamente na metade. Vim conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui. Bom, o livro começa com o Kelvin, que é o protagonista, em uma missão espacial. Aos poucos vamos sabendo mais detalhes sobre isso, como por exemplo, que o planeta se chama Solaris, que dá nome ao livro, que é estudado desde a infância do protagonista e que ele é bem fascinado pelo tema. Sobre o planeta, poucas descobertas foram provadas. Sabe-se que tem 2 sóis, que pode existir vida nele e que o grande habitante desse planeta é um oceano quase que senciente, e isso é muito curioso. Aos poucos vamos fazendo descobertas juntos com o Kelvin numa atmosfera de suspense e medo, já que os outros da equipe dele que já estão por ali falam coisas confusas e contam que um deles morreu mais cedo naquele dia em que ele chegou. Ele vê um ser que ele não sabe nomear, o seu colega diz que não pode falar sobre isso, revela sem querer que o que morreu cometeu suicídio justamente por causa disso, e aí deixa a gente cada vez mais curioso sobre qual foi a motivação desse acontecimento e sobre esses seres também. O Kelvin, além de cientista, é também psicólogo e os seus conhecimentos deixam tudo mais interessante, já que ele faz análises de tudo que ele vê, sente e fica sabendo. Ele até faz um experimento para ver se está alucinando ou ficando louco por causa daquele ser estranho que ele viu e prova que não. Ao mesmo tempo, ele vê que outros cientistas que já estiveram ali fizeram testes semelhantes ao dele, então todos estão vendo coisas reais, por mais estranho que isso pareça. Depois disso, ele vai descansar e quando ele acorda, ele vê uma pessoa amada que se suicidou no quarto dele. Inicialmente ele pensa que é um sonho, depois ele percebe que é real e não entende como aquilo pode estar acontecendo. E por fim ele percebe que aquele ser não é verdadeiramente a pessoa que ele esperava. Depois dele perceber isso, montar um plano e se livrar daquilo momentaneamente, ele conversa com um dos seus colegas cientistas que já estavam em Solaris e eles têm uma conversa um pouco mais clara. Ele conta pro Kelvin nesse momento que depois que eles jogaram raio-x nesse oceano senciente que eu falei pra vocês, isso começou. Todos os cientistas passaram por essa experiência de ter hóspedes, que são como eles chamam, que são pessoas amadas marcantes na vida deles. Aparentemente o oceano tem acesso às suas memórias e faz esse jogo psicológico com eles. Eles falam sobre como esses seres não parecem humanos por aparentemente terem movimentos e expressões ensaiadas e não naturais.
e também que não é possível se livrar deles e nem machucar porque eles têm uma regeneração praticamente instantânea. Então, mesmo ele se livrando daquela coisa que apareceu no quarto dele, que tinha a imagem de uma pessoa que ele amou, ainda assim ele sabia que ela provavelmente voltaria. Um dos cientistas dá a opinião de que aquilo é para eles aprenderem mais sobre si mesmos e que ali não há opção de fechar os olhos. Outras vítimas sofreram com isso há tempos atrás e uma delas foi o cara que se suicidou porque não deve ter suportado a visita do seu hóspede. Isso a gente por enquanto ainda não sabe como rolou, é uma coisa mais superficial, mas que faz todo o sentido pro livro e constrói, como eu disse para vocês, essa energia de suspense, de medo e de mistério. Na parte em que eu parei, a moça que é hóspede do Kelvin voltou misteriosamente e ele finge que tá tudo normal enquanto observa seus comportamentos. Vamos ver quais descobertas teremos até o fim do livro, porque ainda tem muita coisa aqui que tá meio escondida, esses colegas de trabalho dele que não estão sendo totalmente sinceros, também esse fato de que ele meio que não pode confiar em ninguém e até duvida de si mesmo. Então são coisas interessantes que estão acontecendo aqui, mas como eu disse pra vocês, eu ainda tô em 49%, então ainda tem muita coisa pra rolar, e aí eu converso com vocês sobre o que aconteceu. Próxima atividade do vlog é um passeio no shopping. Nesse dia eu já comecei indo na Starbucks e mostrei pra vocês vários cafés que eles têm por lá e também a vitrine do dia. Eu gosto muito de ir lá, tem muitas comidinhas e bebidas que eu adoro. Dessa vez eu pedi um muffin de blueberry ou mirtilo e um frappuccino de brigadeiro, que eu gostei muito. Eu mostrei aí pra vocês o meu pedido. São itens que eu indico muito, então caso vocês frequentem também, experimentem. Depois passei em lojas variadas, então gravei um pouquinho de cada para vocês. Essa, por exemplo, tinha vários produtos da Sanrio. Essa loja é a Dais, caso vocês queiram comprar. Tem muitas coisas bonitinhas lá que dá vontade de adquirir, como por exemplo esse chaveiro da My Melody que eu adorei. Eu já conversei aqui no canal com vocês que eu gosto da turma da Hello Kitty, gosto da Sanrio, então sempre que eu tenho oportunidade eu vejo esses produtos, gravo para vocês e coloco aqui em vários vlogs do canal. Caso você goste, comente também porque eu vou adorar saber. Como eu sempre digo, como parada obrigatória, também sempre passo na livraria. Mostrei para vocês algumas edições de livros que eu vi por lá. Alguns desses eu já vi bastante, em várias outras vezes, mas outros foram surpresas para mim, tanto porque eu nunca vi a edição física, quanto porque eram lançamentos. Então eu mostrei para vocês alguns lançamentos, os preços deles, para vocês terem uma ideia. Inclusive desse livro que eu li em inglês, porque não tinha em português ainda e agora lançaram essa edição. E eu fiquei muito feliz com isso, porque é um livro muito bom e com certeza recomendo para vocês. E vários outros livros também lindíssimos e que eu já adicionei na minha lista para ler em breve. Essas edições em específico me chamaram muito a atenção, elas são de Ilíada e Odisseia. Eu gostaria muito de adquirir esses livros na edição da Penguin. Essa edição, por exemplo, eu nunca tinha visto, então me chamou bastante a atenção pelas cores, principalmente. E gravei aí pra vocês, porque caso como eu vocês nunca tenham visto, gostaria de compartilhar por aqui. E vários outros livros também que eu já li, que eu tenho vontade de ler e muito mais.
Outra loja que eu passei tinha decorações da Páscoa. Eu gravei para vocês aí um pouquinho delas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse meio que globo de neve, eu não sei como chamaria exatamente, mas que é de Páscoa, tem coelhinhos dentro, mas todas as outras decorações eu também gostei muito. Eu gosto muito de ver decorações de casa também, então sempre que tem alguma temática eu gosto muito de conferir. Como por exemplo essa da Páscoa, eu sempre gravo para vocês também a de Halloween e a de Natal, e essa loja sempre tem isso, que é a Casa Riachuelo. Então eu mostrei vários deles para vocês. E como eu sempre gosto de colocar nos vlogs aqui do canal, coloquei também alguns takes de eu cozinhando. Esse dia eu também ia fazer um cookie, como vocês já viram aqui no canal, é uma receita que eu faço com bastante frequência. Dessa vez eu quis fazer tanto com chocolate meio amargo quanto com chocolate branco e gostei muito do resultado. Gravei alguns takes aí do processo para vocês, também de como, quando eles foram pro forno. E eu gosto muito de cozinhar e é um passatempo que eu sempre tô compartilhando por aqui. Bom, pessoal, finalizada a minha leitura de Solaris, eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade. Da primeira vez que eu conversei com vocês, eu tava em 49%, então eu tava mais ou menos na metade. E agora eu vou conversar com vocês até o final do livro. Bom, então logo no início temos um capítulo cheio de termos, estudos e histórico científico. Isso me deixou curiosa e eu pesquisei mais sobre o autor. Eu descobri algumas coisas interessantes, como por exemplo que ele não foi cientista mesmo com seus conhecimentos sobre isso, que ele ia se formar em medicina, mas em seus testes finais ele fez tudo de modo ruim só para não passar e não ter que trabalhar em uma área que ele não gostaria. E ele era ateu, pensando que o mundo era cruel demais para ele crer que havia sido criado intencionalmente, o que faz sentido com o desfecho dessa história que eu vou contar para vocês mais pra frente. Bom, os outros colegas cientistas do Kelvin querem fazer experimentos para testar aquele oceano que eu conversei com vocês, que parece que tem consciência e tem vontade própria. Aparentemente, mesmo que isso acabe com a vida deles no processo, enquanto que o Kelvin quer viver e se apegou à hóspede dele que voltou, que se chama Harry, e decidiu protegê-la. Ela tem a mesma aparência da ex-mulher dele, que ele teve um problema enquanto ele estava na Terra, então significa muito mais para ele aqui. Ela mesma nota que há algo diferente nela e não sabe o que é. Parece que essas criaturas não têm uma visão clara de que estão usando o corpo e as memórias emprestadas de alguém. Ela vai ficando mais consciente e até tem uma conversa franca com o Kelvin, que ele explica a ela que acabou nutrindo o amor por ela justamente por ela não ser exatamente a Harry que ele conheceu, ou seja, a ex-esposa dele. Ele interpreta todos esses acontecimentos misteriosos de um modo diferente, como se fosse tudo aprendizado, diferente dos seus colegas de profissão que querem destruir tudo e por isso ele deixa de confiar neles. Mas depois de uma conversa tudo muda. Seu colega até fala que o Kelvin está se esforçando para agir como humano em uma situação inumana e que na verdade aquilo é além da moral e que o Kelvin quer salvar a si mesmo além dessa nova Harry, pensando nesse histórico dele com a ex-esposa. Inclusive eu até marquei a página para mostrar para vocês, que foi a página 204. Eu vou localizar ela aqui para mostrar para vocês as minhas marcações. É justamente essa marcação aqui, em que um dos cientistas colegas dele fala para ele: você mesmo começou, mas pense apenas que na verdade ela é um espelho no qual se reflete parte do seu cérebro. Se ela é maravilhosa é porque suas lembranças eram maravilhosas. Você preparou a fórmula, um processo cíclico, não esqueça. Então ele fala pro Kelvin
dessa interpretação que ele teve de toda essa situação, de que na verdade ele tá meio que querendo um perdão ou algo semelhante a isso, referente ao que aconteceu na vida dele no passado. Isso deixa ele bem confuso e os seus pensamentos são mais complexos e profundos depois disso. Ele começa a se perguntar mais sobre aquela situação, como ele está agindo e se ele ama ela de verdade ou se é apenas algo mental, já que foi criado a partir das suas memórias, ou seja, um pedaço dele mesmo. Nesse momento, uma das reflexões mais importantes do livro, se não a mais importante, vem para nós, como essas pessoas foram descobrir mais sobre o novo planeta e acabaram se deparando com descobertas sobre o seu íntimo, e como os seres humanos são feitos de várias camadas, nem sempre positivas ou solidárias, mas também com pontos negativos e que queremos esconder. Apesar de sabermos disso, encarar isso é diferente e até doloroso. Essa reflexão também é uma página que eu queria compartilhar com vocês, que é a 209, que é essa daqui. Bom, então os cientistas fazem o tal experimento que eles estavam querendo fazer, como eu conversei com vocês, mesmo que destruísse tudo aquilo no processo. E depois de um tempo, sem acontecer nenhuma novidade, apesar das tentativas, algumas modificações acontecem em Solaris, inclusive nas personagens. Assim a gente já caminha para o fim, quando a Harry pede a um dos colegas do Kelvin para dar um fim nela. Ela escuta fragmentos de conversas, também conversa bastante com o Kelvin sobre isso, e ela acaba se sentindo um pouco culpada com a posição que ela está tomando na vida dele. Por isso ela faz esse pedido para um dos amigos dele, que ela sabe que é contrário à presença dela. Ela deixa uma carta para o Kelvin explicando a sua escolha e ele fica melancólico, reflexivo e solitário. Eu acredito que além de toda essa situação dele estar gostando dela e ao mesmo tempo estar confuso com seus pensamentos, além disso, também tem o fato de que acho que ele voltou um pouco no passado, de quando a esposa dele também aconteceu isso na Terra, então acho que isso mexeu mais com ele de um modo psicológico. É assim que acaba o livro, sem nada substancial de acontecimentos, mas sim de pensamentos, interpretações e ligações com a natureza do ser humano. Então, aqui nesse livro, o foco não é exatamente a gente descobrir mais sobre Solaris, ou descobrir mais sobre o oceano, ou sobre os seres que vivem ali. Mesmo que eu tenha sentido falta disso, eu confesso que eu gostaria de ter um pouco mais de informações sobre esse mundo, mais sobre como tudo acontece ali, descobertas científicas sobre isso, mas esse não é o foco desse livro em específico, aparentemente. Eu acho que ele realmente quis focar nessa parte mais humana das pessoas, em como nós somos seres complexos, que vamos evoluindo com o tempo, que a gente pode mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também sobre pessoas, sobre ações. Então é mais essa reflexão humana mesmo. Por isso que eu acredito que o autor não quis fazer tanto desenvolvimento sobre a Terra Nova em si. Mas ainda assim foi um livro interessante, mesmo que eu tenha sentido falta desses aspectos que eu falei para vocês. Como o nome do livro é Solaris, eu esperava que tivesse mais sobre o planeta, como eu disse, só que o foco do autor aparentemente não era esse. E a parte que eu disse para vocês de que faria sentido no final o autor ele ser ateu, aliás, é essa parte aqui, se não me engano, em que o próprio protagonista pensa nessa questão de Deus, de como ele seria na realidade. Então eu acho que o autor também quis colocar, além de toda essa história, um pouquinho de si aqui nesse final. E por aqui eu já termino meu Summer Diaries. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar fazendo todas essas atividades, inclusive essa leitura. Comentem caso vocês já tenham lido Solaris. Eu vi que também tem uma adaptação, então talvez eu assista em breve. Comentem caso vocês já tenham assistido também, se vocês gostaram e acharam fiel ao livro, ou se foi melhor ou pior na concepção de vocês. Também curtam o vídeo para eu saber que vocês gostaram e o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos de vlogs de leitura, de vlogs variados. Em breve também começamos com o outono, então ao invés de Summer Diaries vamos ter Fall Diaries, onde eu faço várias atividades outonais, que é a minha estação favorita. Então com certeza vão sair muitos vídeos legais aqui ainda para vocês.
Então não se esqueçam de se inscrever e até a próxima!